você mudou o cenário. Então, quando você olha ali, lidando com pessoas na Alegria Está no Ar, você devia ter uma equipe muito menor. Você falou hoje com em torno de 150 pessoas. Qual o maior desafio de lidar com pessoas, Michael? Hoje, eu acredito que hoje eu e a Ju conseguimos entender isso juntos e hoje as nossas decisões, a maioria são pautadas nesse ponto de vista. Lógico que às vezes eu não consigo ter tempo para isso, mas as pessoas do mundo hoje, elas estão muito, não sei se seria certa a palavra doentes, mas a palavra todas elas têm algum tipo de problema. E esse tipo de problema está afetando ela tanto que ela está resultando um trabalho, uma qualidade de trabalho na empresa ruim. E antes, a gente conseguia, o que eu fazia antes? Vai lá, dá bronca nela, chama ela atenção, vai lá, fala que não pode ser assim, é desse assim. Aí eu comecei a ouvir, em algumas dessas pessoas que eu chamava, algumas delas se abriam, ou umas abrem, outras não. Elas se abrem e falam assim, pô, Michael, desculpa, cara. Porque o que choca é aquela pessoa que é constante, boa, e começa a decair. Você fala, cara, vem cá, vamos conversar. O que tá acontecendo? Você nunca deu esse tipo de problema. O que tá acontecendo? Aí, geralmente, essas pessoas que você mais conta, que são boas, elas se abrem. Elas falam assim, ô, Michael, desculpa aí, cara, eu tô com um problema com a minha mãe. Minha mãe tá doente, não sei o quê. Ô, Michael, desculpa, eu tô separado, eu tô com uma filha pequena e a gente tá sofrendo alguma coisa. Ô, Michael, desculpa aí, cara, eu não tenho uma casa legal pra morar, tô com um problema na moradia e tal, isso tá me afetando. Então, a gente começou a perceber que por trás de um problema na empresa, na tarefa dela, pode ser que tenha, 90% das vezes, tem um problema por trás. Lógico que não é regra. Tem gente que não quer trabalhar, não tô dizendo isso. E essas que não querem trabalhar, eu demito, não tem problema com isso. Só que 90% existe problema para ser tratado. Aí vai da liderança. A gente ou aceita ela continuar ficando decaindo e não fazer nada, ou eu entendo que ela faz parte da minha equipe, faz parte da minha história, eu quero participar e eu quero ajudar de alguma maneira. Então, quando eu ofereço isso, às vezes não é nem financeiramente só, Márcia, às vezes é conversa. Um colaborador chegou com um problema, eu e a Ju numa conversa com ele, a gente saiu com 3 soluções. Das 3, ele não tinha pensado em nenhuma delas. Ele falou, eu tô saindo mais leve e tal, obrigado, Michael, precisava ouvir isso e tal. Então, isso hoje é o maior problema dos colaboradores, eu acho. A gente tá tratando assim. Tá indo bem? Tá. Só que o que me dá medo é que às vezes eu não tenho esse tempo todo para tratar desse jeito no ponto a ponto, mesmo no tete a tete. E eu tenho que agora ensinar, o meu desafio agora é ensinar os meus gestores a ter essa visão e trabalhar assim também como eu e a Ju vinha fazendo. Porque senão a gente se perde. Se perde e o mercado de trabalho aí não tem mão de obra qualificada do jeito que a gente precisa, infelizmente. Hoje em dia você faz, chama 10, confirma 10 entrevistas, vem 2. Se chover, não vem nenhum. Então, assim, você precisa ter esses bons com você. Você precisa participar da vida deles, eu acredito. A gente tá feliz assim, tá vivendo. Não consigo participar de todos, que são muitos. Mas eu já falei isso num podcast, eu vou falar aqui de novo. O meu sonho... E eu espero em Deus que eu tenha tempo para isso em breve, de sentar um por um e escutar a história de vida de cada um deles e eu criar um organograma por ordem de urgência, o que eu vou poder ajudar, o que eu vou poder participar de alguma maneira da vida dessa pessoa. Seja psicologicamente, seja financeiramente, seja, sei lá, um braço, amigo, não sei, alguma coisa assim. Porque eu quero fazer algo que nunca ninguém fez e ninguém faz, porque as empresas não fazem isso mais hoje em dia. Aliás, não fazem hoje em dia não. Muito difícil algumas que fazem. As grandes têm mais estrutura, acho que até tem um apoio RH, um psicológico e tal. Sim. Mas assim, acho que no nosso ramo, no nosso nível, tamanho, é muito raro ter pessoas que pensem desse jeito. Quando a gente fala de empreendedorismo e a gente fala sobre gestão de pessoas, tem uma coisa que me passou enquanto você estava discorrendo sobre esse tema, que alguns anos atrás, quando eu entrei no mercado de trabalho, a gente tinha o hábito de escutar as pessoas dizendo assim,
a vida pessoal não se mistura com a vida profissional. Exatamente. Sua vida pessoal fica lá fora, aqui dentro você chega e trabalha. Nossa, bem lembrado. Era muito comum você entrar e... Até tem empresas, a empresa que eu trabalhei muitos anos, tinha uma regra de conduta, inclusive, de não ter envolvimento afetivo entre colaboradores. Se tivesse, teria que comunicar para se trocar de unidade. Ao ponto de que era um discurso muito maciço. E as pessoas acreditam nisso. Algumas até hoje, que você não mistura a vida pessoal com a vida profissional. Primeira coisa, não tem como. Você é uma pessoa, corpo, alma e espírito. Não tem como você chegar no seu ambiente de trabalho e você falar assim, agora, ó, a minha mente vai ficar lá em casa, eu não vou pensar nos problemas que eu tenho com os meus filhos, eu não vou pensar nos problemas que eu tenho com o meu esposo, com a minha esposa, eu não vou pensar nos problemas da dívida que eu tenho para pagar, eu não vou pensar num problema que está batendo na minha porta e que eu tenho que tomar uma decisão e que eu acordei e eu tenho que dar uma resposta até meio-dia, mas até meio-dia eu estou dentro de um escritório, eu estou em cima de uma moto entregando um hambúrguer. Então, assim, primeira coisa que eu, Márcia, acredito, e depois veio muito, né, os estudos da área emocional, porque muitos anos não se tratava o emocional das pessoas, né, como se isso fosse frescura, depressão, frescura, ligar para essas coisas, a cara é fraco, a mulher é manhosa, e na verdade, a vida é feita, né, de corpo, alma e espírito, e a alma é a sede das nossas emoções, e na nossa alma vai acabar permeando tudo aquilo que a nossa mente está carregando. Então, a nossa mente, ela fica sobrecarregada e ela fica ali o tempo todo trabalhando. Então, quando você chega no trabalho, você chega lá na Just, o funcionário chega lá, ou quando chega lá nos Estados Unidos, na WeFor, ou na DS Park, que é uma outra empresa que a gente tem lá, que ajuda os empreendedores a abrir empresa nos Estados Unidos, a fazer imposto de renda. Não tem como você dizer, olha, fica lá fora minha alma, eu entro só de corpo e nem meu espírito, porque eu não posso nem falar de fé aqui nesse ambiente. Não tem como, você é um ser que caminha nas 3 esferas. Então, para mim, isso é uma coisa que os gestores, ao longo do tempo, e as empresas foram percebendo, por isso se caminhou muito, empresas grandes, por ter recursos para isso, começaram a sair mais na frente com isso. Então, por exemplo, eu trabalhei numa companhia que o feedback era uma coisa sistêmica, eu trabalhei numa companhia que, a partir da avaliação de potencial de um colaborador, você traçava um plano de carreira para que ele também pudesse crescer dentro da empresa, não só com aquilo que a empresa espera, mas os sonhos pessoais, os anseios, os desejos. Quando a gente fala de empreendedorismo, de empresas que estão começando, de empresas que têm uma capacidade menor de buscar esses recursos, porque ela precisa gerar primeiro essa atração, sair, e depois ela vai começar a pensar na esfera de organização em termos mais como você está fazendo agora, que eu vi, né? Você está pensando em vários cenários agora, porque agora você tem capacidade de começar a implementar isso. Então, não tem como. Vai ter que ser no tete a tete ali, vai ter que ser no momento do corredor. Sabe aquela coisa que fofoca de corredor? Cara, vai atrás, tem fumaça, tem fogo. Você ouviu um falar, daqui a pouco todos estão com o mesmo pensamento. Então, dar atenção ao colaborador, para mim, é um dos papéis principais de uma liderança. Então, quando você falava, primeiro, eu falei no começo aqui, falei, o Michael, ele pode não ter traçado um planejamento para onde ele queria chegar, mas com certeza você tem dons e habilidades de liderança que agora estudando você reconhece que assim, você fala, eu fazia e nem sabia como, cara. Eu estava fazendo, mas nunca sentei para alguém me falar que eu tinha que fazer isso. Porque grandes líderes que chegam a grandes lugares de governo, de projeto, de empresa, de qualquer área de segmento que você falar, grandes líderes que comandam grandes equipes, eles têm algumas coisas em comuns. Uma delas é saber lidar com pessoas. A despeito de você não entender o como e não ter as ferramentas, você tem um coração, você tem uma alma e você tem uma empatia. Você tem um sentimento de falar, peraí, deixa eu escutar. A escuta ativa de um líder numa comunicação é uma principal ferramenta. Agora, se eu não escuto a equipe, quem executa, dificilmente vou encontrar solução para uma venda que não está acontecendo. Agora, quando eu vou lá escutar, eu falo, cara, era só isso, era só o ar, era só o botão da chapa que está quebrado, por isso que o hambúrguer está demorando mais para sair. Peraí, vamos consertar esse botão. Quem é que vai te dar essa informação? É o colaborador. Agora, quando o líder não tem a escuta, nem para isso, dificilmente ele vai escutar um problema emocional, um problema grave, às vezes de doença que o colaborador tá passando, ele não quer transparecer porque ele tem medo de
perder o emprego, ele não quer que pensem que ele não vai render, mas um líder que é um líder facilitador, formador, investidor, é um líder que está à frente, é um líder que a gente fala que é um líder 4.0, é aquele cara que, sabe, ele consegue fechar todas as esferas, ele vai ter uma visão perceptiva, uma escuta ativa, e ele vai ter, sim, o engajamento desse time.